tarde. Nossa aula de história de hoje, da turma do 7º ano, tem como tema reforma e contra-reforma. Então, nós iremos estudar um pouquinho o que foi esses dois movimentos de tão importância que teve para a nossa história. O movimento da reforma foi um movimento de criação de novas igrejas e religião, em oposição aos dogmas católicos. Já a contra-reforma foi a resposta da Igreja Católica contra esses movimentos, que ameaçou diminuir o seu número de fiéis. Nós iremos estudar o que foi a Santa Inquisição. Era dirigido por a Igreja Católica. Foi uma criação do século XIII, na Idade Média, com o objetivo uma espécie de tribunal religioso que condenava as pessoas que eram contra os dogmas da Igreja Católica, ou seja, as doutrinas, o que os padres queriam naquele tempo, muitas pessoas não concordavam. Então, com isso, aconteceu a Santa Inquisição. Muitas pessoas foram queimadas em fogueira. Do Oriente foi uma divisão da Igreja Católica em 1054. Com isso, ortodoxos e católicos se dividiram, ou seja, ficou a Igreja chefiada pela patriarca de Constantinopla, atual Bizânio, e atual Istambul. Então, com essa divisão, começou também as brigas, as discussões de estudar o que foi o calvinismo. Foi um movimento protestante que aconteceu no século XVI por João Calvino. Ele era um estudioso que se converteu ao protestantismo em 1533. Ele pegou essas crenças porque ele também conheceu Martinho Lutero em 1517. Com isso, o movimento calvinismo foi influenciado pelo luteranismo. Estudar na página 77 o que foi o anglicanismo. Foi uma reforma que aconteceu por Henrique VIII, que ele era casado com Catarina de Aragão, que tinha 43 anos, mas ele queria casar com Ana Bolena, de 20. Então a igreja não permitiu o divórcio, porque nesse tempo não acontecia essas coisas, entendeu? Então tem até aquele ditado muito conhecido hoje, que o que Deus uniu, o homem não separa. O triângulo amoroso que culminou a criação dessa religião, entre o Henrique VIII, a Catarina de Aragão e Ana Bolena. Então foi através desses três que foi a possível criação dessa outra religião. O rei queria casar com Ana Bolena, então ele se separou dos outros e fundou a própria igreja dele, que poderia se separar e casar quantas vezes quiser. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o luterismo. O que foi isso? Foi criado por Martinho Lutero. Quem era Martinho Lutero? Seja Martin Luther. Nasceu na Lisbeth em 10 de novembro de 1483 e faleceu em 1546, no dia 18 de fevereiro. Ele foi um monge católico, agostiniano e professor de teologia. Ele configurou o central da reforma protestante, então ele foi a pessoa responsável por a criação dessa nova religião. Na página 79, vocês leram essas curiosidades, um Cristo, duas religiões, para melhor entender como é a diferença dos católicos e das igrejas evangélicas. Depois, vão para a página 81 e respondam as questões do 1 ao 12º. Qualquer coisa, conversar comigo pelo WhatsApp. Tenha uma boa tarde, fique em casa, se cuide e até mais.